A graça e a paz de nosso bom Deus sobre a vida de vocês. Está meio estranho o som, mas eu estou meio perdido nesse barulho. Meus queridos, a gente fala sempre, Deus é bom. Deus é muito bom. Ele é sempre bom, independente de mim e apesar de mim. Ou seja, independente de nós e apesar de nós, Deus continua sendo bom. Nós vivemos o tempo da graça, o tempo da misericórdia, e a gente sabe que isso não é para sempre, que isso chegará um dia em que todos nós compareceremos diante do trono de Deus, cada um será julgado pelas suas obras, todos. Aí a gente pergunta, mas então eu tenho que fazer boas obras para ser salvo? A gente sabe que não, porque a palavra é muito clara acerca disso. A nossa salvação, ela é pela graça, mediante o que Cristo fez por nós. Morreu por o nosso perdão, ressuscitou para a nossa justificação. Mas a maneira como eu faço as obras, que podem ser, todo mundo pode fazer as mesmas obras, mas a motivação que eu faço é que faz a diferença. Se eu conheço Deus, se eu compreendo a sua vontade, se eu entendo o seu querer, as obras que eu faço têm um único propósito: não alcançar favor, não receber nada de Deus, mas revelar Deus, revelar a bondade de Deus, revelar a misericórdia de Deus, porque nós somos responsáveis por revelar Deus ao mundo. Essa é a nossa jornada. E a gente precisa refletir sobre isso, crescer nesse entendimento. Eu já há algum tempo tenho orado ao Senhor pedindo por direção sobre o que abordar nas reflexões do ano que vem, como conduzir tudo. E Deus vem trabalhando isso, vem trazendo isso de maneira, Ele vai devagar colocando. E o último livro que tratei esse ano é o livro de Apocalipse, Revelações. Eu já enfrentei muito problema com os meus muitos ou poucos anos, porque são breves os nossos anos nessa terra, com o livro de Apocalipse, nas dificuldades de entendia muita coisa, estava muita coisa clara para mim, mas muita coisa ainda sem compreender de fato. E esse ano foi um ano muito especial. O entendimento, aquilo tornou-se muita coisa tornou-se mais clara, mais, vamos dizer assim, mais palpável, com toda aquela, talvez, vamos dizer assim, o linguajar, as palavras que João usa para falar com as igrejas. E o tema dessa semana tratou justamente do mesmo aspecto, de falar de compromisso, fidelidade e perseverança. O tema dessa semana fala sobre isso, de compromisso com Deus, de sermos fiéis e de perseverarmos naquilo que fomos chamados. Apocalipse fala da mesma coisa, o livro de Revelações fala justamente da mesma coisa, de compromisso com Deus, de fidelidade com Deus e de perseverança na jornada, para que aquilo que está lá no capítulo 22, no final do capítulo do livro de Apocalipse, o último livro, que a gente é justamente o que nós esperamos, o que nós desejamos, quando ele diz assim, olha, então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade, de um e outro lado do rio, está a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto do mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão de luz, de lâmpada.
lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para o todo sempre. E mais à frente, no versículo 14, diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E aí ele continua, finaliza e fala justamente: vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Mas o que a gente precisa entender é isso que fala de forma bem clara. Quem vai participar disso? Quem bebeu desta água, quem recebeu isto pela graça de Deus, e que todos aqueles que praticam a maldade ficarão de fora. Mas durante todo o percurso do livro, a explicação, tudo que está sendo revelado, fala justamente disso, de compromisso com aquilo que é o reino de Deus, a vontade de Deus. Por quê? Porque havia perseguição, muitos estavam morrendo, ou seja, eram feitos muitos mártires naquela época, naquela situação, como ocorre em alguns países ainda nos nossos dias. Mas essas pessoas precisavam ser fiéis, porque essa é a promessa. Mesmo que morresse, nós tínhamos que estar de olho nas promessas. E Daniel, no livro de Daniel, a gente vê isso, compromisso com Deus, mesmo que implicasse em morrer. Ele e mais seus companheiros, Misael, Ananias, Azarias, justamente eles falam sobre isso. A gente vai ler os pedaços do texto e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão, porque é importante a gente entender isso. Eu não vivo o reino de Deus de qualquer maneira. Eu não posso achar que se trata de algo que dá para levar nas coxas. Não dá. Eu preciso entender a seriedade do que Deus me chama para viver. Estou dizendo de sermos perfeitos, não, porque Deus é bom e Deus nos conduz nessa jornada. Para que a gente entenda e compreenda que no que eu tenho que mirar e para onde correr. Porque eu vou errar na jornada. Eu vou pecar, eu vou fazer coisa que não é agradável, mas o meu compromisso me leva a levantar, a continuar essa jornada de crescer, de amadurecer, para que a gente expresse esse compromisso, para que a gente seja fiel, mas principalmente para que a gente persevere na jornada. Mas eu preciso entender isso. A obra que Deus fez, o que Ele fez, o que Ele manifestou. Por isso, quando a gente fala de compromisso, a gente precisa entender uma coisa. Eu não tenho condições de ter compromisso com ninguém, e muito menos com Deus, se eu não entender da sua vontade. Eu preciso conhecer para poder ter compromisso. Eu preciso compreender o que espera para ter o compromisso. Se eu não entender, eu vou me comprometer? Não vou. Então, a palavra de Deus eu preciso conhecer. E eu preciso conhecer para que, crendo nessa palavra, eu me comprometa com essa palavra. E nós somos chamados para fazer isso. Só que Deus não despeja tudo de uma vez. É uma jornada, é um tempo. E Ele vai nos conduzindo nessa jornada passo a passo. Mas, principalmente, eu preciso entender, à medida que meu entendimento é iluminado, eu vou abandonando as obras das trevas. Porque se eu não fizer isso, eu vou revelar que eu estou compromissado com Deus? Não vou. E o compromisso revela justamente no aspecto que da fidelidade, de não trair a confiança, de não falhar, e a gente vai amadurecendo. Deus, por nos conhecer, Ele nos conduz neste processo, da gente ir crescendo, amadurecendo, crescendo na graça, para que a gente se torne fiéis. E à medida que a gente revela essa fidelidade, a gente persevere
nessa jornada, expressando e manifestando cada vez mais Cristo ao mundo. Nós somos chamados para isso, essa é a nossa jornada. Por isso, no texto de Daniel, que fala justamente sobre a fidelidade de Deus, a gente precisa entender, ter esse entendimento e esse discernimento, pois o texto aborda justamente essa questão de a gente precisa compreender a importância da fidelidade e o seu significado na nossa vida, mas entendermos também essa questão do compromisso, que deve nos conduzir na jornada. O texto que a gente vai ler, os textos, eles estão lá em Daniel, de 1 a 21, não vou ler todos os versículos, Mateus 4, de 1 a 11, que trata justamente da questão da tentação. Vamos ler também Mateus 5, 14 a 16, e nós vamos ler também o texto de 1 Pedro 2,11 e Hebreus 11, 14 a 16. O que eu queria destacar com vocês no texto de Daniel vamos falar um pouquinho do contexto. Daniel foi um dos jovens, dos príncipes, dos nobres que foram enviados para a Babilônia. Na semana passada nós fizemos justamente o estudo sobre isso, quando o povo saiu de Jerusalém, foi para a Babilônia, só que surgiram os falsos profetas que estavam falando, olha gente, esse tempo é curto, não precisem preocupar, logo logo nós estamos voltando para casa, para Jerusalém. E aí o que Deus fala para Jeremias enviar a palavra? Fala, olha, não ouçam essas pessoas. Eu enviei vocês aí, vocês vão ficar aí por 70 anos. E Daniel, junto com os seus amigos, companheiros, foram junto nessa tropa. Eles faziam parte justamente dos nobres e vamos dizer assim, os príncipes de Israel. Deus fez isso para tratar a nação. E a gente precisa lembrar que eles estavam como peregrinos em uma terra estrangeira. O desejo, o sonho deles era voltar. E que essa é a nossa realidade. Nós, aqui neste mundo, nós somos como peregrinos, como estrangeiros. E a gente precisa compreender isso para que a gente não coloque o nosso coração nas coisas desta vida, mas para que a gente olhe justamente aquilo que é a nossa pátria, aquilo que é o nosso destino, que é aquilo que Deus nos chama para viver como promessa, onde Ele vai renovar todas as coisas, um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá a maldade, a nossa maldade humana, que a gente luta o tempo todo para não praticar contra o próximo, para que a gente possa viver eternamente com Ele, segundo a promessa que tem. E aí então Daniel, estando lá, ele foi convocado e chamado para fazer parte de um grupo que estaria prestando, vamos dizer assim, assistência ao rei, de uma maneira bem clara e bem simplista. E aí no versículo 8, por causa da questão do que o rei tinha determinado para comer todo tipo de comida, para que eles estivessem preparados e prontos, mas Daniel fala o que no versículo 8 e 9? Ele diz assim, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E aí então a gente lê o resto da história, que fala que justamente o chefe permitiu um período de experiência, onde ele ia comer simplesmente os alimentos que lhe era permitido comer, e ao final desse processo eles estavam muito mais saudáveis do que os outros que estavam comendo das finas iguarias do rei. O que revela essa situação? O compromisso de Daniel com a lei do seu Deus. Ele não se propôs a não se contaminar, não é porque ele era vegano, porque a comida que ele tinha sido oferecida a ele era contrária à lei de Deus. Isso tinha sérias implicações se a coisa não desse certo, se o chefe de eunuco, se ele negasse a fazer aquilo. Mas é só essa situação que Daniel, junto com Ananias, Misael e Azarias viveram? Não. Tem a situação também, já lá em Daniel 3, eu vou só destacar aqui o aspecto, onde Daniel tem o sonho,
Perdão, Nabucodonosor tem um sonho, manda construir uma estátua, e alguns meio anormais falam que tem que adorar aquela estátua. O rei vai lá, assina tudo e tem que dobrar. E aí, nem Daniel e nem Ananias, nem Misael e nem Azarias se propõem a dobrar. Então aí denunciam eles, e aí então diante de Nabucodonosor, ele fala, olha, Nabucodonosor falando a partir, por exemplo, 3:15, agora, pois, se vocês estão prontos quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de fole, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo, e quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Aí o que os jovens respondem? Sadraque, Mesaque e Abednego, que é o nome que eles receberam, responderam ao rei Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos cultos aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aí a gente já sabe da história, por isso eu acho que, se você gosta de ler, leia o livro de Daniel. Aí eles são jogados na fornalha, e de repente são lançados 3, o rei Nabucodonosor vê 4 lá, não está entendendo nada da história, ele sai de lá sem ter um cabelo chapiscado. E aí Deus reconhece, Nabucodonosor reconhece justamente quem era o Deus de Israel. Temos a situação também de Daniel, mais na frente, aonde algumas pessoas, querendo neutralizar Daniel, propõe para o rei Ciro, isso aí depois que a Pérsia já invadiu a Babilônia. Daniel foi junto com essa turma lá para a Pérsia, tá? E aí ele estava servindo Ciro. A gente fica pensando assim, mas não deve ter sido fácil a vida de Daniel nesse sentido, né? Ou seja, passou 70 anos no cativeiro, a vida toda lá. E aí propõe para que Ciro, o rei da Pérsia, possa, vamos dizer assim, faz um decreto que ninguém podia durante um período lá pedir para mais ninguém, a não ser para o rei. E aí o que Daniel faz? Ele vai para casa, com a janela aberta, como sempre, 3 vezes ele ora a Deus. E aí o que acontece? Esses caras vêm, porque o decreto dizia que se alguém fizesse isso, seria jogado na cova dos leões. O que acontece? Daniel faz o que ele sempre fez, honrando o seu Deus. Está tudo bem? Sinal? Tá bom, vai lá. Então o que acontece? Daniel despreza isso, continua servindo o seu Deus. Esses caras vão perante Ciro, fala que o que Daniel fez, aí como o decreto dele não podia ser revogado, ele tinha que ser lançado, mesmo que Ciro não quisesse, ele tinha que ser lançado na cova dos leões. Daniel, a gente já conhece a história, foi lançado, passou a noite, no dia seguinte sai lá ileso. E depois esses outros que tinham proposto aquilo são lançados, antes que chegassem no chão, os leões já haviam comido. O que a gente vê nessa história? Compromisso com Deus, compromisso com a lei que eles conheciam, compromisso com a palavra de Deus. Quando a gente lê o texto de Mateus, da tentação de Jesus, é a mesma coisa. O que o diabo propõe para Jesus, depois dos 40 dias? Olha, ordene que se transforme em pão, se você é o Filho de Deus. Jesus responde para ele, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede de Deus. Jesus não cedeu àquilo que o diabo estava propondo. Por quê? Porque aquilo era a manifestação da maldade humana, da corrupção, de usar o próprio poder em benefício próprio. E no verso 7, fala justamente
o diabo foi, levou ele lá para o pináculo do templo, mandou ele pular porque os anjos o segurariam. E Jesus responde para ele, fala, olha, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. E no verso 10, é a questão justamente de adorar. Satanás chega para ele e fala, olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Jesus vira para ele e fala, olha, não ponha à prova, vai embora Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Jesus revela o quê? Compromisso e fidelidade com o Pai, com a missão que Ele tinha, com o chamado que Ele tinha. Em Mateus 5, 14 e 16, fala assim, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O que Jesus está falando para os discípulos e falando para nós? Somos a luz do mundo. E essa luz do mundo implica em quê? Em fazermos boas obras que glorificam o Pai. E quando falamos de boas obras, nós compreendemos que, como Pedro escreve em sua carta, que nós fomos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para proclamarmos as virtudes de Deus. E quando falamos de proclamarmos as virtudes de Deus, fala de revelarmos o fruto do Espírito e revelarmos a graça, a misericórdia, a compaixão, a bondade de Deus diante da maldade humana. Foi o que Cristo fez e nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Isso precisa estar claro. Quando falamos de boas obras, nós falamos de revelar Deus às pessoas. A nossa jornada de crescimento e amadurecimento é para que a gente abandone as obras das trevas e possamos assim encher de Cristo, ou seja, nos revestir de Cristo para praticarmos as mesmas obras de Cristo. Pedro, falando na perspectiva da vida que tem, como Daniel, ele diz lá em 1 Pedro 2,11, amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Em Hebreus 11, que está falando justamente dos heróis da fé, no versículo 14 ao 16 diz assim, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. O último texto que fala em Romanos 12:1 diz assim, que faz parte do estudo, diz assim, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso a questão, como revelamos fidelidade e compromisso com Deus? Como vivemos e temos essa mesma postura de Daniel? Como agimos como Cristo? Como aprendemos a agir como João, na ilha de Patmos, que escreveu o livro de Revelações e que foi fiel? Como aprendemos com essas pessoas que preferiram morrer a abandonar a fé que tinham, aquilo que criam? Por quê?
porque viam além deste mundo, porque olhavam para o eterno, porque olhavam para aquilo que eram as promessas de Deus. O que a gente precisa entender? Nós primeiro precisamos conhecer essas promessas. Não existe a mínima possibilidade na minha jornada de eu crescer no compromisso com Deus se eu não conhecer. Se eu não conhecer o que Ele fala, se eu não lembrar do que Ele fala. Por que nós muitas vezes tropeçamos e caímos? Porque nós esquecemos da palavra de Deus. Paulo escreve dizendo que a gente deve orar em todo o tempo, meditar em todo o tempo, que a gente deve tomar a palavra, a fé, como escudo para nos proteger dos dados inflamados do diabo. Para eu ter fé, eu preciso conhecer a palavra. Para eu conhecer a palavra, eu preciso lê-la. Eu preciso meditar. Eu preciso desejar conhecer. Eu preciso querer conhecer isso, porque quando eu vou nessa direção, porque Deus nos chamou, isso que a gente precisa, se depender de nós, a gente nunca vai conhecer a Deus, Ele que se revela a nós, Ele que se mostra, e nós devemos nos mover nessa direção, e ao movermos nessa direção, Ele responde, Ele se mostra e Ele nos fala. E à medida que Ele vai revelando, eu vou me movendo nessa direção. E à medida que eu vou movendo nessa direção, eu vou crescendo. Mas aonde começa isso? Na palavra, na leitura, na meditação, na reflexão. Todo o processo, como fala em Romanos, eu sou capaz de oferecer a minha vida em favor da vontade de Deus? E o que é oferecer a minha vida em favor da vontade de Deus como o culto que Ele deseja de nós? É eu agir como Cristo. É eu entender que a razão do meu viver neste mundo é ser luz para que as pessoas conheçam Deus e para que elas conhecendo Deus, elas se voltem para Deus. E eu só faço isso à medida que eu vou caminhando nessa jornada de fé, crescendo. Gente, não tem como eu crescer sem tropeçar, não tem como eu crescer sem errar. Mas eu não posso desistir do início da jornada, eu tenho que começar. Eu tenho que começar a ler, pedir que Deus ilumine, para que Deus me conduza nessa jornada. E a gente vê que muitas vezes não é um ano, não são 2, não são 10, não são 20 anos de jornada, não são 30. Porque à medida que a gente vai crescendo, a gente mais vê que menos sabemos, que mais a gente precisa conhecer esse Deus maravilhoso. E a gente vai errar à medida que a gente vai conhecendo. Esse entendimento é que a gente tem que ter. Nós vamos pisar na bola, vamos errar o tempo todo, errar com as pessoas, porque é com as pessoas que a gente erra. E a gente errando com as pessoas, a gente revela a falta de compromisso, a falta de fidelidade. Mas Ele nos capacitou para essa jornada. Ele nos deu do seu Espírito, Ele nos deu da sua vida, para que a gente, tendo isso, crendo nisso, caminhe, de maneira que a gente se afaste de tudo aquilo que seja trevas, que seja a maldade humana, que seja o pecado humano. O simples ato de eu usar o outro em meu favor, no meu interesse, isso é pecado. O simples ato de eu deixar de fazer o bem quando eu sei que devo fazer o bem, é pecado. O que me faz mudar? O que faz mudar o meu entendimento? A palavra de Deus. O Espírito de Deus operando, me mostrando uma outra realidade, a realidade eterna, aquilo que Deus tem para nós. Sem transformação de entendimento não existe expressão de Deus. E à medida que a gente vai andando, crescendo nesse entendimento, mudando a maneira de pensar, a gente aprende a ser oferta na vida do outro, a ser instrumento na vida do outro, para que ele cresça.
para que ele conheça Deus. E ele só vai conhecer Deus se eu revelar Deus. É isso que a gente precisa entender. E para isso eu preciso me comprometer com Deus, revelar fidelidade e perseverar na jornada. Só assim vou ser conduzido nessa jornada de revelar o amor do Pai, revelar a vontade do Pai. O fim de tudo é um só. Aquilo que está lá em 1 Coríntios 13. Olha, não são aquilo que eu faço, não são as coisas que eu dou, não é eu entregar a minha vida para ser morta, não é isso. É se tudo que eu faço revelando o amor de Deus, mesmo dispondo da minha vida em favor das pessoas. Eu preciso revelar o amor de Deus. A gente revela o amor de Deus, a gente revela a Deus. Aí nós somos o quê? As cartas vivas de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo. E as coisas, as picuinhas da vida, os nossos mexericos, as nossas falar mal uns dos outros, ou até mesmo praticar o mal um contra o outro, isso vai deixar de existir, porque a gente vai crescer. Mas as pessoas deixarão de praticar o mal contra a gente? Não. Mas mesmo praticando o mal contra nós, o que nós temos que fazer? Revelar o amor de Deus, revelar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que Ele tenha a possibilidade de enxergar Deus, e assim se arrepender e se converter. Podemos agir como Ananias e os seus companheiros, como Daniel. O meu Deus eu não vou trair. Sou capaz de morrer, de perder tudo, mas eu não vou trair o meu Deus. Isso é fidelidade, isso é compromisso. Por causa das coisas desta vida? Não, por causa do que é eterno, por causa das promessas, por causa daquilo que Ele fez por nós, para nos tirar das trevas, para nos levar para o seu reino, para a gente revelar esse reino no mundo. Pai Nosso é a oração que traduz isso. Venha o teu reino. Como revela esse reino no mundo? Nossas vidas. Nós, como igreja, como corpo, somos responsáveis por revelar Cristo ao mundo. Por isso, a vontade de Deus vai ser feita, e ela é feita através de quem? Dos seus filhos, da igreja, do corpo de Cristo. Guarda-nos do mal. O mal que os outros vão nos fazer? Não. Guarda do mal que está em nós, para que a gente não pratique o mal contra o próximo. Porque nós não podemos praticar o mal contra o próximo, mesmo que na nossa carne o desejo é esse. Isso está claro? Pode subir. É você. O que a gente precisa entender é isso. Compromisso, ele é decorrente de conhecer. Quando nós conhecemos, nós nos tornamos fiéis àquilo que Ele fala. E a fidelidade ao Senhor está acima de tudo. Não trairei a confiança do Senhor. Aprenderei, crescerei, e à medida que cresço, menos infiel deixarei de ser. Mais eu crescerei no conhecimento, mais eu crescerei na vontade, na compreensão, e mais eu ofertarei minha vida em favor da vontade do Pai. Para quê? Para que o mundo conheça nosso Deus, para que o mundo conheça da sua vontade, para que o mundo experimente os verdadeiros valores do reino de Deus. Nós não estamos aqui para outra coisa. Nós não estamos aqui para fazer outra coisa, para revelar o reino de Deus. Usamos do mundo, mas não colocamos o nosso coração neste mundo. Que a gente possa crescer nessa busca, nessa compreensão, nesse entendimento, que a gente possa buscar conhecer o Senhor, para que a gente seja fiel e que a gente revele em tudo que fizermos o compromisso. Antes de cantarmos, gostaria de fazer a oração. Feche os teus olhos.
Senhor, conduza-nos nessa jornada. Ensina-nos, Senhor, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, ilumina, para que a gente possa aprender a ser oferta. Viver o verdadeiro culto, o culto que o entendimento, o culto que revela o Senhor, que expressa a sua vontade. Por isso nos conduza no conhecimento da Tua Palavra, na transformação do entendimento, a crescermos na fé para que a gente possa se comprometer e revelar fidelidade com aquilo que é o Teu querer, Teu coração e Tua vontade. Obrigado por tudo, Senhor. Conduza-nos, guarde-nos, Senhor, e dê-nos sabedoria, para a glória e louvor do Teu nome. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados, como o autor da carta aos Hebreus fala, não deixem de congregar. Isso faz diferença na nossa vida, nas nossas vidas. Que o Senhor possa os conduzir em graça, em compreensão, em entendimento. Que essa semana o Senhor derrame abundantemente da graça dEle, do amor dEle sobre a vida de vocês. Tenha uma boa semana. Participe dos pequenos grupos, participe dessas ações que a gente tem, que são poucas, para que você possa crescer, para que você possa conhecer, compreender cada vez mais e se comprometer cada vez mais com o Senhor, sendo fiel ao que é o chamado. Não se trata de serviço, não se trata de cumprir uma obrigação espiritual de dizer, fui lá, fiz, está resolvido. Não, não é isso. Se você está fazendo por esse motivo, se essa é a sua razão, pare, pense e reflita, não é. O objetivo de estarmos juntos é para o nosso crescimento, para nós nos ajudarmos uns aos outros, para termos esse tempo de comunhão, de conversar ou criar oportunidades para que a gente possa aprofundar. O Senhor os abençoe, vão na graça, na paz de nosso Senhor, na comunhão do Espírito, e que o Senhor os conduza em graça, conhecimento e principalmente na expressão desse amor no mundo. Deus os abençoe e uma boa semana.